Bom dia, na paz do Senhor, que seja um dia de bênção, de vitória. Estou passando para gravar esse vídeo preocupada com os tempos que estamos vivendo. Os dias são maus, os dias são difíceis. Porém, o Senhor nos permitiu vida, o Senhor nos permitiu levantar nesse dia, e tudo o que acontece é para a glória de Deus. Na nossa vida, sim, nós acreditamos assim. Apesar da crise econômica, política, apesar da crise espiritual que estamos vivendo, para os salvos ainda há uma esperança. Não podemos perder o foco, não podemos perder a esperança. E fomos chamados para ser diferente, fomos chamados para permanecermos até o fim. Somente os que permanecerem até o fim será salvo, do contrário não. A carreira que nos está proposta, naquele grande dia teremos um grande galardão. Porém, precisamos permanecer até o fim. Então, a palavra de Deus diz que Cristo é a nossa paz. Ele nos ligou a Deus. O que acontece conosco, as bênçãos, as vitórias e até as lutas que nós vencemos é através do sangue de Cristo. Porque pela cruz, a Bíblia diz, Ele nos ligou a Deus. Nós que estávamos longe, hoje estamos perto, pela misericórdia de Deus. E nessa família de Deus é necessário nascer de novo. Procurar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia continua a mesma, a palavra continua a mesma. Fomos chamados para uma nova vida, até nova maneira de pensar, de agir, de falar, tudo, de vestir. A nossa vida precisa condizer com a palavra de Deus. Senão, estamos perdendo tempo. E a palavra diz que aqueles que estão de pé, cuida para não cair, porque é difícil. Porque a gente está suscetível, né? É inerente ao homem a queda. Porém, a Bíblia diz que o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramado para nos resgatar, para nos limpar, nos purificar. E por ele nós vencemos, né? Tem uma palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Presta atenção nessa palavra. Paulo está dizendo assim: procura vir logo ao meu encontro. Pois Demas, guarda esse nome, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Efésio. Quando você vir, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Isso não acontece com a gente? O Senhor lhe dê a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele. Paulo está dizendo, previna-se contra Alexandre, porque me causou muitos males. O Senhor vai lhe pagar. Porém, previna-se. Então o Senhor faz o impossível. O possível é nós que temos que fazer. Estamos sendo alertados pela palavra do Senhor. Vamos prevenir contra os males, né? Contra os falsos mestres, falsos pastores, os falsos irmãos. Vamos nos prevenir. Paulo está dizendo, olha, Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dê a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Se opôs contra a palavra do Senhor. Paulo ainda diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso lhes sejam cobrado. Porque a Bíblia diz que tudo que fazemos temos a recompensa da parte de Deus. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada aos gentios. Todos me abandonaram na minha primeira defesa. Quem era Paulo? O que Paulo fez? E isso aconteceu com ele. Vai acontecer conosco também. Não somos diferentes. Aconteceu com Jesus. No Getsêmani. Ele orou sozinho. Foi mais adiante e orou sozinho. E suou grandes gotas de sangue, diz a Bíblia. Tamanha agonia, tamanha aflição. Paulo também. E nós também não somos diferentes.
O que tem que ficar na minha vida e na sua vida é o que Paulo diz. Todos me abandonaram na primeira defesa. Porém, o Senhor esteve ao meu lado. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que o evangelho fosse plenamente entregue entre os gentios. O Senhor permanece ao nosso lado. Se formos fiéis, o Senhor permanece conosco. O Senhor entrou com Daniel na cova, porque Daniel era fiel, íntegro, obediente à sua palavra. Não esperamos que o Senhor nos ajude se estivermos levando a vida de qualquer maneira, se não estivermos de acordo com a sua palavra. Porém, se estivermos de acordo com a palavra do Senhor, nos seus princípios, podemos descansar. Todos podem nos abandonar. Porém, o Senhor está no nosso lado, diz Paulo. Está ao meu lado e me deu forças para que se cumprisse o propósito dele na minha vida. Assim é contigo, assim é comigo nessa manhã. O Senhor está do nosso lado e nos dá força para vencer. E ele diz assim, olha, toma cuidado com Alexandre Ferreiro. Me causou muitos males. Então, eu quero dizer para mim e para você que nós precisamos tomar cuidado. Paulo diz, previna-se contra ele. O Senhor está ao nosso lado, mas essas coisas acontecem. Então nós temos que nos prevenir. Não é contra os falsos, os levianos, os que se dizem ser e não são. A Bíblia diz que quem serve a Deus tem o Espírito de Deus, tudo discerne. E ninguém discerne ele. Então, possamos confiar no Senhor e afastar dos Alexandres ferreiros da vida, que muitos males nos causam. E nos apegar a Cristo Jesus. Mas tem um consolo, nunca estamos só. Lucas esteve com ele. O médico Lucas estava com ele. E ele diz, traga meus livros, traga os pergaminhos, traga minha capa. Paulo já estava prestes a ser morto. Mas ele diz assim, olha, adeus. O versículo 18, o Senhor me livrará da obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. O Senhor cumprirá o seu propósito na nossa vida. Se permanecermos fiéis, sinceros e íntegros à sua presença, terminando a peregrinação, teremos o céu de glória. Aleluia! Para estarmos juntos com ele. É isso que nos mantém de pé. Louvado seja Deus. Então fuja dos Alexandres da vida. E também ele diz, olha, Demas, procure verter logo comigo, pois Demas, amando este mundo, amando o presente século, abandonou-me e foi para Tessalônica. Tem um outro lugar em Filemon que é falado sobre Demas. Ele era fiel companheiro, Paulo diz. Estava na luta com Paulo, servindo ao reino de Deus com Paulo. Mas ele abandonou e foi embora. Isso é um alerta para nós. Nem todos que estão na caminhada conosco vai até o fim. Paulo diz, ele amou o presente século. Ele amou o quê? Na época, o mundo promíscuo, o mundo mergulhado no misticismo, mergulhado na idolatria, na prostituição, na extrema corrupção. Amantes de si mesmo, pessoas que se amavam a si mesmo, nos deleites da vida, nos prazeres da vida. E Demas, o cooperador fiel de Paulo, que trabalhou com Paulo, que está escrito na carta de Filemon, agora ele abandona Paulo, ele vai embora. Ele ama o presente século, ele ama as coisas deste mundo. O que a Bíblia nos diz, que nós não devemos nos conformar com este mundo. O que é nos conformar? Tomar a forma deste mundo. Nós não podemos tomar a forma do sistema mundano, porque nós somos chamados por Deus, temos dupla cidadania aqui, mas temos a cidadania celeste. E qual que prevalece? A do reino de Deus, para podermos entrar naquele grande dia. E não cairmos como Demas, não abandonar o evangelho como Demas, porque muitos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações, eles abandonam o Senhor. Mas a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com choro, sirva ao Senhor, busque ao Senhor, não abandona a chamada, não abandona o ministério, não abandona a família, não abandona a casa de Deus. Os tempos são difíceis, nós estamos escondendo.
Mas o Senhor tem falado conosco. Aquele que perseverar até o fim. Essa pandemia não é desculpa para deixar de adorar, para deixar de louvar o Senhor. Tomemos os cuidados necessários, mas sirvamos ao Senhor, porque igreja, corpo somos nós, organismo vivo somos nós, e organismo vivo tem que se reproduzir, tem que dar fruto. Então Paulo está dizendo, ele amou o presente século, ele amou os prazeres da vida, ele amou essas coisas daqui e abandonou o reino de Deus. E muitos estão abandonando, trocando Jesus por pouca coisa. Mas Paulo permaneceu firme, porque ele diz, olha, lá logo mais à frente, guardei a minha fé, eu acabei a carreira. Agora eu aguardo o justo juiz que me dará a coroa naquele grande dia. É isso que vale a pena, do que vale 70, 80, 100 anos aqui gozando os prazeres do presente século, abandonando Jesus por roupa, por comida, por coisas, por álcool, por droga, por coisas levianas, e passarmos uma eternidade sem Cristo. O que é comparado 70, 80, 100 anos aqui, comparado à eternidade, sem Cristo Jesus? Há uma responsabilidade me chamando e te chamando. Fomos chamados para sermos diferentes, fomos chamados para permanecermos fiéis, fomos chamados para servir o Senhor, fomos chamados para adorá-lo na beleza da sua santidade, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. O que é isso? É o interior nosso, que nasceu de novo, que extravasa para nossa alma, sentimento, pensamento, exterioriza pelo nosso corpo. Somos nova criatura. Então Paulo está dizendo, olha, Demas me abandonou, amou o presente século, deixou o reino, deixou de servir a Deus. Mas ele permaneceu. Olha, cuidado com o Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, o que eu pregava ele despregava. Cuidado que ele me fez muito mal, previna-se contra ele. Então a palavra é para nós nesta manhã, previnamos nossas vidas contra os falsos, os mentirosos, os que se dizem ser e não são. Mas vamos ficar com esta palavra, porque no momento que todos nos abandonar, isso é possível, né? É possível que nos deixe só na caminhada. Porém, Paulo está dizendo, na minha primeira defesa, ninguém veio comigo, mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor não me abandonou. O Senhor me ajudou para que se cumprisse plenamente a sua palavra na minha vida. É isso, o Deus forte, o Deus conosco, o Emanuel está conosco, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, e cumprirá os seus propósitos na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, permaneça até o fim. Permaneça na caminhada. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Levanta a tua cabeça e lembra dessa palavra. Todos me abandonaram, porém o Senhor esteve comigo. Cumpriu o seu propósito na minha vida. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Eu fui libertado da boca do leão, Paulo está dizendo. O Senhor me livrará de toda obra maligna. É isso que Deus faz quando nos mantemos fiéis, quando nos mantemos na integridade da sua palavra, porque Ele é fiel. O Senhor te livrará da cova dos leões, Paulo está dizendo. E o Senhor permanecerá fiel conosco, aleluia, até o grande dia do arrebatamento da sua igreja. Fica com essa palavra. O Senhor esteve ao meu lado, não me abandonou. Então a palavra de Deus para nós é: permaneçamos fiéis. Ainda que Demas abandona, ainda que Alexandre o ferreiro causa males na obra, ainda que aconteça tudo isso, porém o Senhor está do nosso lado e nós vamos permanecer até o fim. Ele nos livrará da boca do leão, Ele nos livrará de toda obra maligna, Paulo está dizendo, e o nome dele é glorificado na nossa vida. Um grande beijo no seu coração, o Senhor te abençoe.